Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, eu sou professor e hoje nós vamos estudar as formas de aquisição da propriedade móvel. Como se adquire bens móveis: fogão, geladeira, bicicleta, carro, motocicleta. O que cai na vida e nas provas é eminentemente veículos e motocicletas, mas enfim, as formas são as mesmas. Durante o tempo de graduação em Direito, vocês ouviram um mantra, assim: adquire-se a propriedade de bens imóveis pelo registro e de bens móveis pela tradição. Adquire-se a propriedade de bens imóveis pelo registro e de bens móveis pela tradição. Esse mantra é correto? É um mantra correto, mas é muito incompleto. O mantra completo é assim: adquire-se a propriedade de bens imóveis pelo registro, uso capião, acessão e sucessão, e adquire-se a propriedade de bens móveis pela tradição, uso capião, ocupação, achado de tesouro, especificação, confusão, comistão, adjunção e sucessão. Esse que é o mantra completo. É bem verdade que as duas formas comuns, as duas formas ordinárias de aquisição da propriedade é registro para imóveis e tradição para móveis. São os dois mais importantes, os dois do dia a dia do juiz, do advogado, do promotor, do defensor, os dois clássicos do dia a dia do tabelião. Mas existem, na verdade, 4 formas de aquisição da propriedade de bens imóveis, quais sejam registro, uso capião, acessão e sucessão, e existem 9 formas de aquisição da propriedade de bens móveis: tradição, uso capião, ocupação, achado de tesouro, especificação, confusão, comistão, adjunção e sucessão. A gente vai estudar hoje as formas de aquisição da propriedade de bens móveis, porque as formas de aquisição da propriedade de bens imóveis a gente já estudou nos outros vídeos. Dessas 9 formas, tem 2 importantes. Na verdade, tem 3 importantes, mas a gente vai estudar 2. As 3 importantes são sucessão, que a gente não vai estudar, pelo menos nesse vídeo, porque a gente fica um semestre na faculdade estudando direito das sucessões. O artigo 1784 do Código Civil nos diz: quando uma pessoa morre, abre-se a sucessão. E abrindo-se a sucessão, transmite a propriedade de todos os seus bens, tanto móveis quanto imóveis, para os seus herdeiros legítimos e testamentários. Então é só isso. Você fica sabendo, caso não soubesse, que quando uma pessoa morre, todas as suas propriedades passam imediatamente para os seus herdeiros. O objetivo do inventário é partilhar entre os herdeiros os bens deixados pelo decujus, os bens deixados pelo falecido. As outras 8 formas, além da sucessão, tem 2 importantes: a tradição, que é a mais importante de todas, e a uso capião. Então vamos começar pela uso capião. Quando eu lecionei nos outros vídeos, nos outros 3 vídeos sobre uso capião de bens imóveis, eu disse que existem 8 formas principais de se usucapir bens imóveis. Eu tenho uma notícia boa: só existem 2 formas de aquisição da propriedade de bens móveis: a usucapião extraordinária, cujo prazo é 5 anos, e a usucapião ordinária, cujo prazo são 3 anos. Então, a usucapião extraordinária de bens móveis exige-se posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, por 5 anos. E a usucapião ordinária de bens móveis exige-se posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, por 3 anos, que o possuidor seja um possuidor de boa fé e que ele tenha um justo título. Então, o que a usucapião ordinária exige, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis, que a usucapião extraordinária dispensa? Na usucapião ordinária, o possuidor tem que ser um possuidor de boa fé e ele tem que ter um justo título. O que é possuidor de boa fé está no artigo 1201,
Ou seja, ele ignora, ele desconhece qualquer vício, qualquer obstáculo que o impede a aquisição do bem. E o que é um justo título? A doutrina diz que justo título é um documento que pode ser levado a registro, lá na usucapião de bens imóveis. E o que é um justo título na usucapião de bens móveis? Um documento com valor jurídico, nota fiscal, contrato de compra e venda, documentos escritos que transmitem, que indiciam a transmitariedade justa de um bem móvel. Então aí está as duas formas. Eu chamo a atenção para um Linde Case, julgado em 2009, que é o RESP 844098 de Minas Gerais. RESP 844098. Esse RESP foi um Linde Case muito interessante, porque ele proibiu, o STJ proibiu, após a segunda e a primeira instância terem permitido, repito, a primeira instância disse sim, a segunda instância disse sim, mas o STJ disse não a uso capião de veículos em alienação fiduciária em garantia. O que aconteceu nesse caso? Um devedor fiduciante fez o contrato de alienação fiduciária com o banco e começou a usar o veículo. Parou de pagar o banco e escondeu o veículo numa garagem, escondeu o veículo em algum lugar. Deixou o veículo escondido por 5 anos. E depois tentou usucapir o banco. Ganhou na primeira instância, ganhou na segunda e o STJ disse nananina não. Qual que foi o argumento jurídico do STJ? Que na verdade, como o veículo ficou escondido durante 5 anos ou mais, durante esse tempo o credor fiduciante não teve posse. Ele teve detenção. Por quê, professor? Porque o artigo 1208 do Código Civil disse que atos possessórios clandestinos, quem usa o bem clandestinamente, em verdade não tem posse, tem detenção. E detentor não pode usucapir. Só pode usucapir o possuidor com posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. Ok? Então já estudamos a sucessão e já estudamos a usucapião. Vamos para a mais importante agora, que é a tradição. É a forma mais importante de transmissão da propriedade de bens móveis. Está lá no artigo 1268 do Código Civil. O que é tradição? Tradição nada mais é que a entrega da coisa. Tradição é a entrega da coisa. Eu vou pegar o meu celular, fazer a tradição da minha mão direita para a minha mão esquerda, da minha mão esquerda para a minha mão direita. Isso é tradição. Tradição nada mais é que a entrega da coisa. Portanto, quando a gente vai a uma loja, comprar uma roupa, por exemplo, comprar uma camisa preta, quando que ocorre a transmissão de propriedade? Quando o vendedor da loja que está representando a loja entrega a camisa para você. Quando que ocorre a transmissão da propriedade de um veículo? Quando o vendedor entrega o veículo para o comprador. Só que existem 3 formas de tradição. A real, que eu acabei de explicar, a entrega da coisa, da res. A tradição simbólica, que é quando há um simbolismo na entrega da coisa. Melhor exemplo é a chave do carro. Quando o vendedor entrega a chave do carro para o comprador, a chave do carro está representando o carro. E a tradição ficta, que subdivide-se em constituto possessório e traditio breve mano. O que é o constituto possessório? É uma forma de tradição ficta da posse, onde inicialmente alguém possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. E o que é a traditio breve mano? O contrário, quando alguém possui em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Vou dar 2 exemplos. Constituto possessório. O Elcio, eu sou locatário de um veículo. Eu aluguei um veículo e estou usando o veículo como locatário. Você é o meu locador, você é o proprietário do veículo. Muito bem. Eu estou usando o veículo, mas não sou proprietário, eu sou locatário. Portanto, a posse está desmembrada. Eu sou possuidor direto locatário e o locador proprietário do veículo é o possuidor indireto. Elcio, possuidor direto, o locador, possuidor indireto. Eu entro em contato com o locador e compro esse veículo. O que aconteceu?
Inicialmente eu possuí nome alheio, passa a possuir em nome próprio. O que ocorreu? Traditio brevi manu. Na traditio brevi manu, alguém possui inicialmente nome alheio e passa a possuir em nome próprio. A posse inicialmente está desmembrada, depois a posse reúne-se em uma pessoa só. Isso chama-se traditio brevi manu. Traditio brevi manu, portanto, repito pela última vez, é quando um possuidor possui nome alheio e passa a possuir em nome próprio. E no constituto possessório, eu sou possuidor e proprietário de um veículo, estou dirigindo o veículo, sou possuidor e proprietário. Eu vendo o veículo para você, mas continuo usando o veículo por 30 dias porque você permitiu. Inicialmente eu possuí em nome próprio. Quando eu te vendi o veículo, a posse foi desmembrada. Eu sou possuidor direto e você é possuidor indireto. O que aconteceu? No início eu possuí em nome próprio. Depois, quando eu te vendi o carro, eu passei a possuir em nome alheio. A posse foi desmembrada. Isso é constituto possessório. Portanto, o constituto possessório ocorre quando alguém inicialmente possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. Traditio brevi manu. Alguém inicialmente possui em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Então, nós temos 3 tipos de tradição. A real, que é a entrega da coisa corpórea. A tradição simbólica, quando uma chave representa o carro, por exemplo. Quando um documento representa um carro, por exemplo. E a tradição ficta, fictícia ou imaginária, quando apenas no mundo das ideias que ocorreu a transmissão de posse. Normalmente a posse indireta que é transmitida. Ok? Muito bem. A tradição, como eu disse, ela transfere a propriedade. Não transfere propriedade de bem móvel, dinheiro, contrato, negócio jurídico. O que transmite propriedade de bem móvel é eminentemente a entrega da coisa. Repito, contrato não transfere propriedade de bem móvel, assim como a escritura pública não transfere propriedade de bem imóvel. O que transfere propriedade de bem imóvel é, sobretudo, o registro, e o que transfere propriedade de bem imóvel é, sobretudo, a entrega da coisa. Então, o 1267 é muito claro. Transfere-se a propriedade pela tradição e não pelo negócio jurídico, não pelo contrato. 1267. É um artigo importantíssimo do Código Civil, portanto, repito, contrato não transfere propriedade de bem móvel. Negócio jurídico não transfere propriedade de bem móvel. O que transfere propriedade de bem móvel é a tradição. Mas nós temos algumas situações que eu tenho que chamar a atenção, que o Código Civil foi muito inteligente. Imagina a seguinte situação. Eu vou a um shopping center bem caro, e lá tem uma joalheria. E nessa joalheria eu compro uma joia para minha mulher bem cara, bem cara. Eu compro a joia e dou de presente para ela. No dia seguinte, a gente descobre que aquela joia que eu comprei é objeto de furto. Algum ladrão roubou a joia e vendeu para a joalheria é receptadora. E a joalheria me transmitiu a propriedade daquela joia pela tradição, e eu comprei de boa fé no shopping center, paguei caro. Quem não estava de boa fé era a joalheria, que comprou de um ladrão sabendo que era um ladrão. A joalheria era uma receptadora. O que vai acontecer nessa situação? O Elcio, embora tenha realizado um negócio jurídico, o Elcio, embora tenha adquirido um objeto, ele não vai sofrer evicção. A regra é que eu teria que devolver a joia para quem foi vítima do roubo e depois, como evicto, mover uma ação de indenização contra a joalheria. Nessa situação, diz o parágrafo 1º do 1268 que não, em homenagem a 2 princípios, o princípio da boa-fé e o princípio da aparência. Eu estava de boa-fé e tudo levava a crer que eu comprei a joia de uma pessoa que estava agindo licitamente. A aparência era a melhor possível, uma joia cara numa joalheria, num shopping center. Nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou continuar proprietário da joia e a joalheria vai resolver o problema dela com a pessoa que foi vítima do roubo. O
Quem será evicto não será o Elcio, e sim a joalheria, até porque a joalheria não ajude boa-fé. A segunda forma que o Elcio estará protegido, se eu arrematei um bem em leilão. Então veja bem, uma pessoa está sendo executada, o oficial de justiça penhora um bem dessa pessoa e depois descobre que esse bem penhorado não pertencia ao executado. Pertencia a outra pessoa que foi vítima de um roubo, de um furto, pouco importa, outra pessoa. O Elcio, ao arrematar o bem, eu estava de boa fé e tudo levava o Elcio a crer que eu estava agindo graças à aparência, um leilão marcado por um juiz, graças à aparência, em um comportamento absolutamente legítimo, lícito. O que vai acontecer? O Elcio não vai sofrer evicção, o Elcio arrematante não vai sofrer evicção, o executado que vai resolver o seu problema com aquela pessoa que foi vítima da perda da propriedade. Parágrafo 1º e parágrafo 2º do 1268. E aqui eu tenho que contar um caso interessantíssimo, muito antigo, que foi objeto de súmula do STJ. Súmula 132 do STJ. Súmula 132 do STJ é importantíssima. Olha só, quando a gente compra um veículo, nós temos, compradores, 30 dias para ir ao Detran e registrar o carro em nosso nome. Quando um adquirente de veículo recebe o veículo, ele adquire a propriedade. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei ordinária, exige que esse adquirente do veículo vá ao Detran, vá ao órgão de trânsito e registre em seu nome. Cuidado, vou repetir 3 vezes. A propriedade ocorre com a tradição, a propriedade ocorre com a tradição, a propriedade ocorre com a tradição. Portanto, quando o transmitente do veículo entrega as chaves para o adquirente, ocorreu transmissão de propriedade. E a partir do momento que o adquirente recebeu as chaves, recebeu a posse do veículo, ocorreu a entrega da coisa, a partir daquele momento ele é dono. E o bônus de dono vem acompanhado do ônus. Vale dizer, a partir do momento que ocorreu a transição, multas de trânsito, IPVA ou qualquer ilícito perpetrado pelo condutor do veículo, seja lá quem for o condutor, é do condutor e do proprietário. Então, observem a história. Hoje, dia 4 de abril, ocorreu a transmissão de propriedade de veículo. De você para mim. A partir de hoje, 4 de abril, eu sou proprietário do veículo, estou dirigindo o veículo. Eu tenho até 4 de maio para ir ao Detran. A partir de hoje, 4 de abril, eu sou proprietário e responsável pelo veículo. Vale dizer, se eu cometi algum ilícito, ou mesmo se eu tiver emprestado o carro para minha mulher e ela cometeu algum ilícito, alguma barbeiragem, e ela é barbeira, quando ela cometeu alguma barbeiragem, eu sou responsável e não a pessoa em nome de quem está registrado o veículo. Eu sou responsável. Aquela pessoa que era o proprietário antes de 4 de abril, ela se exime de qualquer responsabilidade. A partir de 4 de abril, as multas de trânsito são do Elcio. Então, suponhamos que eu seja aquele brasileiro que deixa a coisa para a última hora. Lá no dia 4 de maio que eu registrei o carro em meu nome. Tudo que aconteceu entre 4 de abril e 4 de maio é responsabilidade do Elcio. Multas de trânsito, ilícitos perpetrados pelo condutor do veículo entre 4 de abril e 4 de maio são de responsabilidade do Elcio. É o que diz a súmula 132. A partir de 4 de abril, a partir do momento que houve a transição, a partir do momento que houve a entrega da coisa, o transmitente, o antigo proprietário, já não é responsável em razão daquele veículo. Diz a súmula, a ausência de registro na transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Em outras palavras, a partir do momento que o veículo foi alienado, a partir do momento que mudou o dono, a partir daquele momento que houve a entrega das chaves, o antigo proprietário se exime de responsabilidade. Ok?
Então estudamos sucessão, estudamos uso capião e estudamos a mais importante, que é a tradição. Agora a gente vai estudar outras, mas essas outras não são importantes. Só servem para cair em prova. Não tem nenhuma importância prática na vida do advogado, na vida do juiz. Vamos lá. Quarta, ocupação. O que é ocupação? É o apoderamento de uma res nullius. N-U-L-L-I-U-S. O que é uma res nullius? Uma coisa sem dono. Então, se você está pescando em um rio, e é permitido pescar naquele rio, porque se for proibido você não vai obter nenhuma vantagem, ninguém pode obter nenhuma vantagem em sua própria torpeza, ao pescar o peixe, você se torna dono do peixe. Porque o peixe não tem dono, ao você pegar o peixe para você, você se torna proprietário do peixe. Você ocorreu nessa historinha uma ocupação. Portanto, ocupação é uma forma de aquisição da propriedade pelo apoderamento de uma coisa sem dono. Você está andando na rua, vê uma pedra lá, acha a pedra bonita, pega a pedra para você, você vira dono da pedra, se aquela pedra não tinha nenhum dono. Cuidado! Não confunda, isso cai em prova, não confunda ocupação com descoberta. Descoberta eu já ensinei e ensino de novo. Se você encontrar uma coisa perdida, você não é dono da coisa. Se você encontrar uma coisa perdida e não devolver para o dono ou para a autoridade competente, você é criminoso. Você comete um fato típico, antijurídico e culpável. Então veja bem, descoberta não acarreta aquisição de propriedade. Ocupação acarreta aquisição de propriedade. Qual que é a diferença de descoberta para ocupação? A descoberta, você pegar uma coisa perdida. Qual que é a sua obrigação? Entregar para quem perdeu ou para a autoridade policial. Ocupação é você se apoderar de uma coisa sem dono. Qual que é o resultado jurídico? Você se torna dono. Isso está lá no Código Civil. Então estudamos sucessão, estudamos uso capião, estudamos tradição, estudamos ocupação. Já estudamos 4. Vamos para a quinta. Achado de tesouro. O que é achado de tesouro? É você encontrar um depósito antigo de pedras e metais preciosos. Difícil no Brasil, né? Mas se você encontrar um tesouro, está lá no 1264, se você encontrar esse tesouro em terreno alheio, metade é seu, metade é dono do imóvel, né? Se for em terreno próprio, é tudo seu. Se você for um arqueólogo, for contratado para encontrar tesouro, se você encontrar o tesouro, ele não é seu, é de quem te contratou. 1264 e seguintes. Então já estudamos 5 formas. Uso capião, sucessão, tradição, que é a mais importante, ocupação e achado de tesouro. Vamos para a sexta. Especificação. Não tem nenhuma importância prática, só serve para cair na prova da OAB. Na prova da OAB, de poucos anos atrás, 6, 7 anos atrás, caiu a especificação. Bobagem da OAB. Tanta coisa importante para perguntar, vai perguntar coisa inútil, mas está lá. Especificação. O que é especificação? Especificação é uma forma de aquisição da propriedade de bens móveis com a transformação de matéria-prima em obra de arte. Transformar um bloco de mármore numa estátua, transformar uma tela em branco numa pintura bonita, transformar argila num busto, né? Isso é especificação. Transformar a matéria-prima em obra de arte. Qual que é o resultado jurídico disso? O especificador, ou seja, o artista, especificador é sinônimo de artista, ele vai ser proprietário daquele bem. Mas depende de uma nuance muito simples. Se o especificador agiu de boa fé ou se ele é ladrão, se ele agiu de má fé. Se ele agiu de boa fé, ele sempre será o proprietário daquela obra de arte, daquela especificação. Para evitar enriquecimento ilícito, ele paga para o dono da matéria-prima o valor que lhe corresponda. Se ele agiu de má fé, em regra, ele não vai ser proprietário, ele vai ter que indenizar. Agora, se o valor da especificação for muito superior ao valor da matéria-prima, ele vai ser o proprietário e vai ter que indenizar o dono da matéria-prima.
Há também de se verificar se a matéria-prima é inteiramente própria ou inteiramente alheia, se é parcialmente própria ou parcialmente alheia. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque isso você lê lá no Código Civil e é uma grande bobagem, né? Então, muito bem, já vimos 6. A mais importante é a tradição. Além da tradição, uso capião, achado de tesouro, ocupação e especificação. Vamos agora para a sexta. A sexta, a sétima, a oitava, a gente vai estudar junto. Confusão, comistão e adjunção. 3 bobagens. Confusão, uma forma de aquisição da propriedade pela mistura de coisas líquidas. Comistão, no código está escrito comissão, mas é tanto faz, comissão ou comistão. A doutrina prefere comistão, uma forma de aquisição da propriedade pela mistura de coisas sólidas. Adjunção, uma forma de aquisição da propriedade pela sobreposição de coisas. Exemplos: mistura leite e água, vinho e cachaça, água e uísque. Isso é confusão, mistura de coisas líquidas. Comistão, mistura de coisas sólidas, avelãs e nozes, areia e cimento. Isso é comistão, mistura de coisas sólidas. Adjunção, sobreposição de coisas, pés de uma mesa de madeira e tampa de granito. Sobreposição de coisas, tá? E daí, professor? E daí que comistão, confusão e adjunção são formas de aquisição da propriedade. O que vai ter que verificar se é possível? Primeiro, é possível voltar ao que era antes? É possível a separação? Se for possível, separa-se. Se não for possível, forma-se um condomínio. Condomínio entre quem? Entre os donos daquelas coisas que foram misturadas. E o valor de cada um dos condôminos será diretamente proporcional à sua respectiva fração ideal. E qual que vai ser a fração ideal? O que é a fração ideal eu já expliquei no estudo condominial. Vou imaginar a seguinte situação. Eu sou proprietário de uma garrafa de vinho que vale R$ 9,00 o litro. Você é proprietário de uma garrafa de vinho que vale R$ 1,00 o litro. Elas se misturam. Muito bem. Somatório R$ 10,00. A minha fração ideal 0,9, a sua fração ideal 0,1. Se a gente conseguir vender essa mistura, que vai ser horrível, o que vai acontecer? 90% do lucro auferido é meu, 10% do lucro auferido é seu. É isso. Por quê? Porque não pode haver separação, não pode voltar a ser o que era antes. Então, meus amigos, está aí as 9 formas de transmissão da propriedade de bem imóvel. Vou colocar na ordem de importância. Tradição, tradição, tradição. Depois, uso capião. Depois, ocupação. Depois, todas as outras 6 são bobagens, né? Sucessão é importantíssimo, mas não é minha matéria. Achado de tesouro, especificação, confusão, comistão e adjunção. São as 9 formas de transmissão da propriedade. Estudem muito, tradição. Ok? Um grande abraço, bons estudos.